A paz do Senhor mais uma vez, meus amados irmãos. Eu sou o pastor José da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Breve estaremos em Bonito com a Igreja Evangélica Cristã, Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, inaugurando em Bonito, Pernambuco. Graças a Deus. Eu quero elaborar mais um estudo da Palavra de Deus. Tem um estudo falando sobre o arrebatamento. Então eu quero elaborar dentro do arrebatamento. Que diz assim, em 24 de São Mateus, no versículo 40. Um será tomado e deixado outro. O verso 40 do capítulo 24 de São Mateus, do 28 a 24, deve ser compreendido em seu contexto, cuja ênfase é o aspecto repentino da segunda vinda do Senhor. O que Cristo quis dizer em São Mateus 24, 28 a 40. E haveria nada de segredo, de secreto ou misterioso sobre o retorno de Jesus. Todos saberiam do seu retorno à terra, pois todo o veria. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. As palavras de Cristo não deixam a margem para um arrebatamento secreto, para uma vida mística ou para qualquer outra falsa teoria inventada por piedosos, excessivamente zelosos, pretextos, profetas. A humanidade iria ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 24, versículo 30, que significa em Mateus 16 e 27, 26 e 64 do livro de São Mateus, Marcos capítulo 8, versículo 38, e ainda 14 de Marcos e versículo 62, em Atos, versículo 1, o capítulo 1 e versículo 11, Apocalipse capítulo 1 e versículo 7. Não haveria nenhuma dúvida quanto ao evento. Quando Jesus retorna, todos saberão disso, sem que nada tenha que ser dito. Quando Cristo se aproximar da terra, vai parecer que ele vem do Oriente. Quando o Filho do Homem vier, será manifesto o arrebatamento, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. A declaração enigmática do verso 28 era provavelmente um provérbio popular. Ao ver um bando de abutre, provavelmente não águia, circulando no ar ou posando no chão, uma pessoa certamente concluiria que havia carniça por perto. Caso contrário, os abutres buscariam alimento isoladamente. Em outra palavra, essa ave se reúne somente quando há motivo. A aplicação do ditado, de acordo com vários comentaristas, é que a multiplicação do sinal é uma evidência de que algo decisivo está ao alcance. Outro sugere que no cenário de Mateus 24, ditado por ser um alerta para os cristãos contra a reunião para falso Cristo, ou para ouvir falsos profetas. Verso 25, verso 26.
do capítulo 24. Eles vão acreditar que Cristo está realmente voltando somente quando contemplarem vindo sobre as nuvens do céu. Verso 27. Compare com Jó 39:30. O verso 40 deve ser compreendido em seu contexto, cuja face e o aspecto repetindo da segunda vinda do Senhor. Jesus exemplifica essa verdade com o fato de que ocorreu os antediluvianos no tempo de Noé. Deus suscitará um profeta que deveria advertir o mundo sobre o dilúvio. As pessoas deveriam se arrepender e aceitar a provisão divina para a salvação. Entretanto, elas não deram atenção para a mensagem profética e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. De repente, Noé entrou na arca e não o perceberam. E não quando veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24:39. Então Jesus concluiu: assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 39. Desse modo, a declaração de Jesus de que um será tomado e outro deixado, versículo 40, e o versículo no 41, deve ser entendido no contexto de que muitos serão pegos de surpresa pela repentina volta de Jesus. Por isso, Cristo ressalta todo o seu discurso a necessidade de vigilância. Vigilância. Portanto, vigie, porque você não sabe em que dia virá o seu Senhor. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus, capítulo 24, 42 a 44. O comentário bíblico, para muitos, aqui, revisando do porteiro, Marcos 13, 34 e 37, que será aqui condensado em um só versículo, Mateus 24 e 42, do pai de família, que Jesus fez muitas parábolas sobre a sua volta, sobre a sua vinda. Ele fez uma parábola sobre o servo bom e o do mal, das 10 virgens, dos 10 talentos e do grande julgamento. Versículo 31 a 46 de São Mateus, do capítulo 24. Em nenhum lugar na Bíblia há espaço para uma interpretação de que a segunda vinda de Jesus será secreta, escondida, sem ninguém ver. Na verdade, é o oposto. Nesse mesmo contexto de Mateus 24, Jesus afirma: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24 e 30. Portanto, a segunda vinda de Cristo será universalmente visível, para que todo mundo veja. Ele virá com poder e grande glória, e todas as nações da terra o verão. Ele vem com as nuvens, e todo o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e este reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24 e 31. Então, pois,
dada a ordem, com a voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E em sentença, com base nesse texto, podemos afirmar: a segunda vinda de Jesus será universalmente visível. Não é invisível, é visível. Jesus virá em sua majestade, com poder e grande glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E todos os olhos verá. Será um evento audível, ao som de trombeta. Jesus voltará acompanhado de todos os seus anjos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41 a 54. Esse período, esse ponto deve ser reiterado, pois biblicamente não há nenhum espaço para que se imponha o texto e ideia de que a segunda vinda de Jesus será secreta. Cuidado, esse é um engano muito perigoso. E o inimigo deseja enganar até mesmo os escolhidos. Mateus 24 e 24. Portanto, atente-se para a história de Noé, que estava percebido, e Noé passou 120 anos, e todos estavam percebidos, dava-se em casamento, se casava, e não ligava para o anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho. O Evangelho hoje está muito sofrido, muitos não estão esperando a volta de Jesus, a volta de Jesus. Ao apelo divino, e se perderam, e não tiveram outra chance, não tiveram. Depois que a porta da arca se fechou, Jesus afirmou: assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 e 39. Não haverá uma segunda chance depois que a porta da graça se fechar. Desse modo, o efácio de Mateus 24 é muito relevante. Não espere pela segunda vinda. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E não há segunda chance. Assim como foi nos dias de Noé, será também a volta do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muitos estão brincando, até pessoas de nome, até pessoas que de doutores, estão brincando, vendendo a palavra de Deus. Mas a volta de Jesus está perto. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Assim como ele disse, será. Não é coisa secreta, é coisa visível a todos os olhos. Jesus virá. E que Deus nos abençoe